Olá pessoal, eu sou Mariana Sirico e hoje o vídeo da série Estudos vai ser um pouquinho diferente. Antes de apresentar para vocês a peça que eu trouxe, que é a peça Suíte dos Pescadores, do Dorival Caymmi, com o arranjo do Damiano Cosella, que foi uma das peças que eu estudei durante essa quarentena, eu vou comentar como que estão acontecendo as preparações para as gravações dos coros virtuais, né? Esses coros que a gente está vendo aí nas redes sociais. Como que eu posso fazer para estudar a minha peça se eu não tenho piano, que é o meu caso, e também para gravar longe do nosso naipe. Bom, o que é feito nessa etapa de pré-produção, né? Que é a etapa antes mesmo dos coralistas gravarem suas partes. O pianista com o regente, ou o regente no caso, e alguém da pré-produção, caso exista uma equipe de pré-produção, elabora um áudio guia, uma linha guia. Além do piano nessa linha guia, a gente vai ter, antes da música mesmo, alguns compassos de pausa, que servem para o coralista conseguir identificar o início da música. Nesses compassos de pausa, a gente já tem a presença de um metrônomo, né? Com o andamento final da música, e aí alguém que conta esses compassos de pausa, digamos que sejam 4, a pessoa conta 1, 2, 3, 4 e o coralista vai começar assim que o piano começar. É um tempo para o coralista conseguir se preparar e conseguir acertar o tempo certinho da sua gravação com a gravação do piano. Depois, né, feito isso, esse áudio guia vai ser enviado para pelo menos um membro de cada naipe. E esse membro ele vai ser responsável por ouvir o áudio guia e captar a sua gravação com um outro aparelho e, enfim, a gravação da sua parte respectiva. Feito isso, esses áudios, né, cada áudio de cada naipe, contralto, soprano, tenor e baixo, vai ser enviado para os coralistas e a partir desse áudio que já tem a nossa primeira gravação, que é a linha guia, e a gravação de pelo menos um dos coralistas, os outros coralistas vão gravar e depois a gente vai juntar mesmo os áudios e os vídeos e vai formar aquele vídeo lindo, aquele vídeo bonito que a gente vê nas redes sociais. E como fazer para estudar e principalmente para gravar quando eu tô sozinho, sem os meus companheiros de naipe, quando eu não consigo ir no ensaio, quando eu também não tenho um piano, que é o meu caso, como eu já disse para vocês no começo do vídeo. No caso da música que eu trouxe aqui hoje, ela é uma música bastante conhecida, esse arranjo também é bastante conhecido. E uma das coisas que eu fiz antes de gravar a minha parte, eu tô cantando a linha da contralto, foi ouvir algumas gravações dessa música, para eu ter um pouco de referência, né, de como que soavam as vozes juntas, enfim. Depois eu estudei o texto, peguei o texto, li ele certinho, junto com o ritmo e a melodia, e feito isso, eu fui tentar gravar. Nem sempre na hora da gente gravar funciona, porque apesar de receber, né, esses áudios guia, às vezes a gente se perde, não sabe, tá cantando numa altura, numa nota errada, enfim. E para conseguir consertar principalmente essas diferenças de intervalos, existem alguns métodos. Tem alguns aplicativos, tem também sites que você pode pesquisar no Google. Eu vou deixar algumas referências ou aqui, não sei ainda, mas eu vou deixar para vocês algumas referências que podem ser utilizadas para tentar estudar trechos específicos da música. E que, enfim, vão ajudar bastante aí nessa preparação final do áudio final. Para exemplificar um pouquinho partes que às vezes podem dar um pouquinho de problema na hora da gravação, eu vou colocar aqui para vocês do compasso 9 ao compasso 12 desse arranjo, especificamente a linha da contralto. E o que eu quero exemplificar aqui para vocês? Nesses 4 compassos a gente começa com Fá sustenido e termina em Fá sustenido, porém tem uma pausa no compasso 12, né? Ele termina com uma pausa. E muitas vezes o que pode acontecer durante as nossas gravações? Eu gravo, minhas outras colegas gravam, enfim.
às vezes essa pausa, ela pode ficar muito não pausa, digamos assim. Você pode acabar comendo essa pausa, entre aspas, e sempre sobram resquícios, por exemplo, não é o caso dessa peça, mas podem sobrar resquícios de S, e aí fica soando aquele S no final, ou resquícios de T, como é o exemplo de algumas músicas em alemão, e aí fica T, ou algo do tipo no final, sempre sobrando. Enfim, mas nessa peça específica, além desse compasso de pausa que eu quero mostrar pra vocês, é que às vezes esse Pá, como tá aqui, né, no começo é um Fá sustenido, como ele é muito prolongado, às vezes a gente pode se perder e cantar notas erradas. E aí, pra conseguir treinar direitinho os intervalos e tudo, eu vou deixar também um outro site aqui que é bem legal. Ele é um site para treinamento aural, né, treinamento auditivo, e tem uma parte específica dele em que a gente pode realizar esse treinamento de intervalos, né? E também é bastante interessante para estudar intervalos. Por exemplo, aqui a gente tem um intervalo de Fá sustenido para Lá, depois Si, depois volta para Fá sustenido. Se você tem um problema com esses intervalos, que foi uma coisa que eu tive um pouquinho de problema, principalmente porque a peça precisou ser gravada muito rápido, você pode resolver com esse tipo de aplicativo, com esse tipo de site. Um outro exemplo também que pode ser dado de problemas que acontecem nas gravações, e aí já são coisas que a gente não pode controlar muito, é o último compasso dessa peça, né? Que no último compasso a gente tem uma fermata. E sem um vídeo, meus amigos, fica complicado de conseguir cortar todo mundo junto. Então, assim, uma coisa que eu indico é sempre ouvir muito bem o áudio, sempre ter certeza de como que tá o nosso áudio guia, para você conseguir cortar certinho e não ficar muito resquício de som onde não deveria ter som. Isso vai acontecer, não vai ter como controlar isso muito, porque a gente não tá junto, não tem regente para enxergar, mas são coisas que a gente pode fazer, né? Praticar uma escuta um pouquinho mais ativa e tentar cortar certinho essa fermata, né? Ao final da peça.